a Guerra dos Índios com pessoas, na época, foi muito mais com os colonos pobres da Europa, que eram trazidos para cá pelos poderosos, do que contra os próprios poderosos. Nós temos, por exemplo, a Capitania Hereditária do Maranhão, que engloba ali Bahia, principalmente, engloba Minas Gerais, e temos a Capitania de São Vicente, que engloba ali Rio de Janeiro, São Paulo. Essas duas capitanias, elas prosperaram de um tamanho imenso. E a partir dali nós tínhamos muitos índios ainda espalhados que precisavam deixar essas regiões para a colonização europeia que estava se seguindo aqui de trabalhadores. Então as pessoas caucasianas, europeias, nossos irmãos branquinhos, eles passavam uma certa dificuldade na Europa e eles tinham esse convite de mudança de vida nesse novo mundo chamado Brasil. Então, caravanas traziam muitas pessoas que deixavam suas esposas, filhos lá na Europa e vinham para tentar a vida aqui no Brasil. É como se o brasileiro saísse hoje do Brasil e fosse tentar a vida nos Estados Unidos. A pessoa sai com uma visão de mundo, mas chegando no mundo da visão dela, ela vê que não é aquela realidade. Tem muitas pessoas que deixaram o Brasil e se encontram em situações até mais difíceis do que a situação que ela tinha no Brasil antes. E esses brancos colonos, nossos amados irmãos de Jafé, eles passaram muitas dificuldades aqui, talvez tanto quanto até os próprios escravos índios, porque eles tiveram que trabalhar por um preço ilusório, que mal dava para eles poderem adquirir uma moradia. Tinha a questão da moradia também. No início, os brancos tiveram uma vida até igual a dos próprios chamados negros que estavam saindo da escravidão e precisavam ter um lugar para onde morar. E muitos branquinhos começaram a dormir nas praças, nas ruas. Não que eles tinham virado mendigo, mas eles não tinham terra. E daí veio o nome Sem Terra, que não é esse sem terra alimentado hoje pelo sistema que pega nomes históricos para poder difundir uma realidade que não é realidade hoje. Mas muitos da palavra sem terra eram dados aos brancos que vinham para cá para trabalhar nas empresas francesas, atender a demanda política inglesa, mas eles não tinham onde morar, não tinham como sustentar aí até as novas famílias que muitos faziam, porque muitos deixavam seus familiares na Europa, mas eles não conseguiam viver sem o contato humano, que naquela época de um mundo sem uma tecnologia de internet, televisão e rádio, pensa você só trabalhar e arrumar um lugar para dormir, trabalhar e arrumar um lugar para dormir. Então a carência de ter alguém do lado foi tão grande que muitos contraíram novas famílias aqui e não voltaram mais para suas terras e não viram os seus familiares morrerem, se tinham filhos, se tinham esposa. Porque sair do Brasil naquele momento para ir para a sua terra europeia não era uma facilidade que talvez você tenha hoje, se você quiser ir para algum lugar, pelas opções marítimas, aéreas ou terrenas. E naquela época a opção era só marítima e não havia uma agência de viagem para o povo. As pessoas viajavam nos navios sempre aproveitando aqueles que trabalhavam para os poderosos. Então, às vezes a pessoa vinha para a América, mas ela não tinha a esperança, muitas vezes, de voltar quando ela quisesse. Tem pessoas que conseguiram voltar, tem outras que não voltaram nunca mais e até contraíram novas famílias, e teve outras que morreram até no meio do caminho, ou nas tentativas de fazer balsas, pensando que era apenas um rio. Porque naquela época ainda, as pessoas não tinham ainda a noção de como o mar funcionava. Se tinha muito aquela visão de rios. E muitas tentativas de sair do Brasil e voltar para a Europa foram extremamente um suicídio. Então acontecia muitas coisas também terríveis com os branquinhos,
que estavam na qualidade de trabalhadores, né? Então eles tinham muitas promessas, tanto que os políticos de hoje são herança desses que faziam as promessas aos branquinhos que saiu da Europa, mas nenhuma delas poderia se cumprir, aí se fazia. Tanto que quando você vai pegar aí o acontecimento de 1964, você vai ver que a grande parte do povo que começa a agitar as ruas do Brasil são esses europeus, irmãos nossos, que não tinha um meio social digno de ser chamado de cidadão. O exército, naquele momento, era a polícia que tomava conta de tudo para evitar ali as revoltas, porque houve muitas revoltas e cada revolta teve nomes. Nós vamos comentar com vocês essas revoltas. Vamos falar para vocês até que ponto que as capitanias hereditárias impactam hoje as nossas vidas, não só nossas, que são os chamados negros, mas dos astecas mais incas, que são os índios, e dos branquinhos, que são os colonos, trabalhadores, que sempre foram vítimas de promessas que nunca se cumpriram. Tem pessoas que elas iam receber os navios para levar os familiares para visitar o familiar, coisa que nunca aconteceu também. Então aí se formou a nação brasileira. A nação brasileira, na verdade, o povo brasileiro, porque aqui só tinha imperadores, só tinha gente do poder, o restante era escravo. Depois vem os colonos para trabalhar por um salário miserável e tentar a vida. Mas o povo brasileiro, ele começa com o povo branco. Os índios não tinham e nunca teve e ainda não tem essa entrada para ser o povo da sua própria terra, porque eles estavam aqui primeiro, mas não há esse reconhecimento. Os chamados negros eram dados como mendigos, né? Eram pessoas que saíam da escravidão, maltrapilhos, sujos, fedendo, não tinha onde tomar banho, não tinha onde beber uma água, não tinha onde comer uma boa comida. E então a vida dos pretos foi uma vida de bicho mesmo, sabe? É uma grande profecia da Bíblia que eles iriam passar por isso, porque sabemos que os chamados negros, principalmente no Rio de Janeiro, são todos a casa de Judá. Isso é inegável, ainda que a religião, os rabinos, tente dar o pulo do gato para você pensar que eles não são, mas os chamados negros são os verdadeiros judeus da Bíblia da Almeida. Só que com as suas identidades detonadas, né? Eles não sabem, não têm noção. Não adianta você chegar para um pretinho e falar para ele isso aqui no Rio de Janeiro, sobe no morro, numa favela, ele não vai. Ele pode até te ouvir por educação, mas dentro dele existe uma incredulidade. E ele vai só balançar a cabeça, que legal, tomara, Deus queira, mas ele não tem aquela reação de impacto, aquela coisa do sonho, será que nós somos da Bíblia? Não. Eles acham isso impossível, muito difícil. Então, o que nós estamos vendo hoje, todo esse tesouro que forma a política, que faz com que homens monte as suas empresas, as suas megas indústrias, os seus polos industriais, tudo isso, todo esse dinheiro que está na mão dos poderosos, são dinheiro dos hebreus que empobreceram, porque eles não ouviram Moisés, não ouviram os profetas, não ouviram o próprio Salvador, o próprio Melquisedeque falou com eles, e eles levavam tudo na piada, achando que é impossível, que o povo do Criador, que não abandonou Jerusalém quando houve a ruptura, ficaram ali e tudo, como que esse povo vai ser escravos, né, e amargar uma pobreza? Então eles nunca eles não tinham essa crença, eles não acreditavam que de rico eles viriam a ser pobres um dia, como hoje eles não acreditam que de pobre eles podem ser ricos um dia. Você veja, é a mesma incredulidade do sentido reverso. Então, basicamente, a gente vê uma maldição no Brasil de um povo que não é o povo, escondendo a identidade de um povo que não sabe que é o povo. E isso não reverbera nas faculdades, não reverbera nas religiões e não ecoa dentro de nenhuma instituição de empresa de comunicação, infelizmente. Então, quando você vai falar pessoalmente para uma pessoa isso, ela vai dizer que você está maluco, que você está lendo conteúdos inventados
e continuarão aceitando aquilo que eles impuseram para que nós viéssemos aceitar. Que nós somos pobres, que nós não temos história, que nós viemos dos porões do navio, da escravidão, da senzala, mas nunca ninguém vai dizer que antes de toda essa vergonha, nós viemos da Bíblia do Almeida. Talvez aí, de uma das tribos com a missão mais forte, né, mais comprometedora, que era a missão de trazer Maria, a mulher pelo qual o Salvador iria trocar a sua eternidade pela temporalidade de Maria para morrer no madeiro por nós. Então, são muitas informações que ficaram ocultadas durante muito tempo. E agora que elas estão começando a ser faladas, não por uma mídia poderosa, mas por uma mídia forte, que é o canal Últimos Dias, e eu reconheço essa força do canal, embora nós não estamos no patamar de gigantes, e ainda bem, porque talvez a gente não estaria segurando a onda de uma perseguição mais agigantada, mas a gente vai levando junto com a nação, a conta-gotas, todas as grandezas da verdade que envolve a vida de todos nós brasileiros, desde o povo de Jafé, o povo de Sem e o povo de Cã, que está na África, sofrendo tanto. E a gente precisa muito resgatar essa credibilidade. E ela vai ser resgatada uma a uma, no individual, até que naquele grande dia o nosso Yahweh ele possa nos conduzir numa situação mais interessante. Muito obrigado a você que nos assistiu. Nós estaremos trazendo a qualquer momento mais informações de toda a nossa história a partir da grande tribulação, que foi os 400 anos de escravidão, de inquisição e de invasão ao povo de Sem, Cã e Jafé, por uma elite que se vendeu, se fazendo ser chamada pé de barro, aquela que trabalha muito a serviço do pé de ferro.